Bem-vindos ao canal O Espiritual Te Fala. No vídeo de hoje, exploraremos as revelações do DNA e como elas conectam os humanos aos seres superiores. Este conteúdo oferece insights profundos sobre a evolução espiritual através do estudo do DNA, revelando conexões ocultas com entidades cósmicas. Para todos os espectadores, convidamos vocês a se tornarem membros do canal e contribuírem com nossas produções, se assim desejarem e puderem. Agradecemos imensamente pelo seu apoio. A verdade está prestes a se desdobrar diante de nós. Antes da gente continuar, então a gente está tendo uma introdução muito bacana, né? Aqui, meu querido guru. Claro. Tá bem legal. Eu queria que você explicasse um pouco como vocês se conheceram, como se deu a relação de vocês e onde o Cryon, né, se encaixa nisso tudo. Okay. He's asking me how we met each other and how Cryon connects with all of this. Bom, eu conheci o Dr. Todd primeiro por conta de Cryon, né? Então já contei minha experiência aqui, né? Como eu cheguei às informações de Cryon através do Lee Carroll e me conectei profundamente com essa consciência, vou chamar assim, né? E senti o meu chamado de alma. E nesse processo, né? Eu comentei com vocês sobre Pode falar. Sobre minha conexão com a EMF Balance Technique, nas sincronicidades que me levaram até ali. E 2 anos depois daquela experiência, eu fui aos Estados Unidos para poder fazer o curso da EMF com a PEG, que foi a criadora. E lá o Dr. Todd estava presente, né, e eu conheci pessoalmente durante esse curso. Né, eu já conhecia a partir das mensagens de Cryon, e lá eu conheci o Dr. Todd pessoalmente. Eu até levei um presente para ele, que foi um colar de Oxalá. Já que Oxalá tem a ver com a nossa cultura, né, espiritualidade brasileira, e eu achei que seria um símbolo importante para levar e fazer essa conexão entre essas tradições, né, e o Dr. Todd trabalhando com essa questão genética, né, e Oxalá também ligado à Gênesis, criação e tudo isso. E é isso, o Cryon está totalmente ligado porque o Dr. Todd é parte do que é chamado de família Cryon, né, que são pessoas que têm trabalho ou têm relação com as informações que o Cryon traz, né, através do Lee Carroll. Tá, e qual a relação do Dr. Todd com o Lee Carroll? A friend of mine who was doing research on HIV with me gave me the first Cryon book. And on page 121, Cryon described the experiments that we were doing. Então, como ele conheceu, né? Então, uma amiga dele que fazia experimentos, que trabalhava no laboratório com ele, com experimentos sobre o vírus HIV, deu a ele, né, o primeiro livro de Cryon, e na página 121, Cryon estava descrevendo exatamente o que eles estavam realizando em laboratório. O mesmo processo que eles estavam fazendo, Cryon descrevia nesse livro. But there's a backstory for why I was doing those experiments. Mas há uma história anterior ainda do porquê ele estava fazendo esses experimentos na época. When I began studying medical intuition, we were doing different types of training with perception awareness, particularly for healing. And one of the classes was the process of awakening Kundalini. Então, naquela época ele estava estudando essa intuição médica, tinha vários processos que eles estavam estudando, né? E um desses processos era o despertar da Kundalini. And a very quick, deeper backstory is that I began studying lasers when I was 8 years old. E uma outra história também, voltando um pouquinho atrás, é que ele começou a estudar lasers, né, quando ele tinha 8 anos de idade. I could tell you what it meant, and I could tell you even how they were made and worked. Ele podia dizer o que eles significavam, os lasers, e como eles eram até produzidos e como eles funcionavam. Isso com 8 anos de idade. When I was 10, I built my first time machine with a magnetic engine, and it worked. E quando ele tinha 10 anos, ele construiu a primeira máquina do tempo dele, com magnetismo, e ela funcionava. And when I was 13, I fell in love with DNA. E quando ele tinha 13 anos de idade, ele se apaixonou pelo DNA. And I realized even then, if we understood everything about DNA, we could reverse any disease and live as long as we wanted in a youthful body. E mesmo naquela época, ele compreendeu que se ele pudesse conhecer, aprofundar o conhecimento sobre o DNA, seria possível viver pelo tempo que nós quiséssemos, né, num corpo saudável e jovem. Which fits into the Kundalini meditation. O que se encaixa nessa meditação da Kundalini.
So most people think of Kundalini as just a particular energy that arises from the spine, goes up through the chakras, and activates the crown chakra. A maioria das pessoas pensa na Kundalini como uma energia específica que sobe através do sistema de chakras, né, desperta na base da coluna e vai subindo ao longo do sistema de chakras até o coronário. That's already profound. What was different is that once we activated it, we did an exercise of experiencing different colors of Kundalini. Ele falou que isso já é profundo, mas o que eles fizeram é que, ao despertá-la, eles começaram a fazer vários exercícios experimentando diferentes cores, né, da Kundalini. And we had a partner, and as we had the experience, we would describe the phenomena of red versus orange versus yellow Kundalini. E então tinha um parceiro nessas meditações e quando eles faziam essas experiências, eles iam descrevendo a diferença entre as cores, do vermelho para o laranja, nessa experiência da Kundalini. And we went from red up to violet through the rainbow. Então eles foram do vermelho, subindo até o violeta e depois as cores do arco-íris. And it was all very powerful, interesting, but what was most profound was when I got to the highest frequency of violet. E a experiência mais profunda aconteceu quando ele chegou na frequência mais elevada do violeta, naquela experiência. Like Jodie Foster in Contact, I experienced going through a portal. Assim como aconteceu no filme O Contato, né, com a Jodie Foster, ele atravessou uma espécie de um portal. And I came to a new dimension. E ele chegou numa nova dimensão. And there was a doorway and these big guardians of the gates. E havia um portal e haviam esses grandes guardiões do portal que estavam ali guardando aquele lugar. And they said, you have permission to go through the doorway, but the information is very sacred and needs to be respected. E eles falaram, você tem permissão para atravessar esse portal, mas a informação é muito sagrada e precisa ser respeitada. And they said, others have not been responsible with it and they were destroyed. E eles disseram, outros não foram tão responsáveis com essa energia e eles foram destruídos. And actually showed people being decapitated. E então eles mostraram imagens de pessoas sendo decapitadas. It was a real warning. E foi um aviso real, sério, dos guardiões. And when I went through, what I experienced was if you taken the DNA in a nucleus and magnified it to fill a whole room. E o que ele experimentou quando ele passou pelo portal foi como se você pegasse um DNA dentro do núcleo e você expandisse ele de forma que ele ficasse do tamanho e preenchesse uma sala inteira. And the DNA communicated. E então o DNA começou a se comunicar com ele. That the scientific understanding of DNA is correct, but incomplete. Dizendo que a compreensão científica a respeito do DNA está correta, mas incompleta. DNA is an information library that is an encyclopedia of how to make all the proteins that make life possible. O DNA é uma biblioteca, né, que tem toda a informação sobre como produzir, né, proteínas e tornar a vida possível. But it's more than that. Mas ele é muito mais do que isso. DNA in a cell isn't just a double helix. O DNA na célula não é apenas essa hélice dupla. DNA supercoils. O DNA são estruturas, super bobinas. So the coil becomes a bigger coil. Então a bobina se torna uma bobina ainda maior. And that becomes an even bigger coil. E aquela se torna uma bobina maior ainda. And there are moving charges around these coils. E há cargas que se movimentam ao redor dessas bobinas. So DNA is creating frequencies like a radio. Então o DNA ele cria frequências assim como um rádio, both transmitting and receiving them. tanto transmitindo quanto recebendo. And the information was, if we understood the frequencies DNA makes in health and disease, E a informação era de que se nós compreendêssemos as frequências, o DNA poderia criar saúde ou doença, dependendo. we would know how to instruct, and that was the key word, how to instruct a sick cell to become healthy or an old cell to become young. E a informação foi que seria possível instruir, e isso era o ensinamento-chave, instruir a célula, né, uma célula doente para se tornar uma célula saudável e uma célula velha para se tornar uma célula jovem.
And the reason I went to medical school wasn't so much to be a doctor, but to keep all my avenues open to study DNA. Então, o motivo para ele entrar na escola de medicina não foi para se tornar um médico, mas para manter todas as portas abertas para que ele pudesse estudar o DNA. So that vision then gave the inspiration to create a technology that could speak the frequencies to DNA. Então, aquela visão trouxe a inspiração para ele criar a tecnologia, né, que pudesse se comunicar, conversar com essas frequências do DNA. And it took 4 years of study of previous work, like the work of Royal Rife, for example. Então, foram necessários 4 anos de estudo, estudando trabalhos anteriores, como dessa pessoa, Royal R. Rife. Royal R. Rife, que é uma outra pessoa que estudou esses temas. You've probably heard of the Rife generators. And back in the 1930s, Rife was curing infections and even curing cancer just with frequency. Então, Rife ele criou um gerador chamado gerador Rife nos anos 30, e ele já estava curando infections and Cancer. e câncer também, nos anos 30, com essa tecnologia. What he found, because he did pathology also, was that in every case of a neoplasia, he found one or a combination of 5 specific organisms. This is a little difficult for me to Okay, translate. so Okay. cancer, 5 organisms associated. Então, que ele tinha um estudo, he was what he was? So Okay. I'll go further. So Rife made a microscope, Então, Rife criou um microscópio very famous, muito famoso, that could magnify things 100,000 times without being an electron microscope. que podia amplificar as coisas 100.000 vezes sem ser um microscópio eletrônico. So he could see even living viruses with the microscope. Então, ele podia ver até mesmo vírus vivos usando esse microscópio. And then whatever the pathogen was, he would play frequencies till he saw it. Então, qualquer que fosse o patógeno, ele criava frequências até que aquele patógeno explodisse. Like an opera singer when she hits the note and the wine glass shatters. Ok, assim como um cantor de ópera pode cantar notas que vão quebrar um vidro de copo, por exemplo, o mesmo processo. So the Rife Copo de vidro. technology was one of the principles. Então, a tecnologia do Rife, esse foi um dos princípios. And then there's the Lakhovsky multi-wave oscillator. Então, tem esse multi-oscilador do... The name is? The guy? Olofsky. Lakhovsky. Lakhovsky. De entender. Ok. Lakhovsky. Lakhovsky. And then the work of Antoine Priori. E também o trabalho do Antoine Priori, So these very powerful electromagnetic frequency technologies. que são tecnologias de criação de frequências eletromagnéticas muito poderosas. And ultimately, with the assistance of a Scottish physicist named Scott Strachan, we created a new type of laser technology that could apply these principles. E, finalmente, com a ajuda de um físico escocês, Scott Strachan, eles puderam então criar um equipamento onde pudessem ser aplicados todos esses princípios que foram estudados. And these were based on principles by a type of wildly out-of-the-box thinking physicist named Tom Bearden. E tudo isso surgiu a partir de um físico que pensava bem fora da caixa, chamado Tom Bearden. And he described the theory of creating time-reversed waves to neutralize a disease frequency. Então ele descreveu a teoria de criar ondas de tempo invertido para neutralizar doenças. And I met him at an event and I asked him if he knew anybody on the planet that could actually make what I wanted to make. Então ele o conheceu num evento e ele perguntou se ele conhecia alguém no planeta que fosse capaz de criar aquilo que ele estava querendo criar.
And he only knew 2 on the planet, and one of those was Scott Strackett in Edinburgh. E ele conhecia 2 pessoas no planeta e um deles era esse Scott Strahan, que vivia em Edimburgo. And he was the first scientist I talked to that said what I wanted to do wasn't impossible, just highly improbable. Então ele disse para ele que o que ele queria fazer não era impossível, só que altamente improvável. But in 6 weeks, he had reduced it to a working device. Mas em 6 semanas ele conseguiu produzir, né, um aparelho que funcionava. So the work that I was doing with the friend who gave me the book, who was the one who I was learning from when I had the vision, was inspired by this vision. And the target was neutralizing HIV with pure frequency. So can you repeat this phrase, please? Oh, sure. Okay. Okay. So the this whole backstory is why I had a device that was used in the laboratory to see if we could neutralize HIV without any chemistry, just using a pure frequency approach. Então toda essa história, né, esse background que ele contou, era o motivo porque eles estavam realizando no laboratório, né, experimentos com frequências que pudessem neutralizar ou destruir o vírus HIV. Naquele momento onde ele conheceu a informação de Cryon. And without going into the technical details, unless you want me to later, Então, sem entrar nos detalhes técnicos, a menos que vocês queiram mais tarde, that these principles were applied in the laboratory of one of the initial scientists who discovered HIV. e esses princípios foram aplicados num laboratório de um dos primeiros cientistas que descobriu o HIV. And we showed that with pure frequency alone, we could neutralize production of HIV to undetectable in human infected cells. E eles mostraram que, usando apenas frequência, era possível tratar, né, pessoas infectadas com HIV até que ficasse indetectável a quantidade de vírus na pessoa. So the Cryon book described how to inactivate a virus with magnetics. Então, o que o livro do Cryon descrevia era como desativar um vírus usando eletromagnetismo. And the basic statement was that you cannot apply a uniform magnetic field because you change all the parts with respect to each other the same way. E a informação básica é que você não pode usar um campo magnético, digamos assim, comum, porque você mudaria a relação das partes com relação às outras partes, da mesma forma. You need to create a sculpted magnetic field that alters the relationships between the repeating parts of the virus. Era necessário criar esculpir ou um campo magnético de tal forma que modificasse a relação das partes repetidas do vírus. At that time, the Cryon writings were in Del Mar, California, and I lived in Del Mar, California. E naquela época, na editora de Cryon, os escritos de Cryon aconteciam em Del Mar, na Califórnia, e ele vivia em Del Mar, na Califórnia. So I sent Lee a letter that not only has what Cryon described a reasonable hypothesis, we've done it in the laboratory and it works. Então ele escreveu para o Lee Carroll, quando ele leu aquilo no livro de Cryon, dizendo que aquilo que o Cryon escreveu não era apenas uma hipótese, né? Eles já tinham realizado aquilo em laboratório e realmente funcionava. And within 1 week we had lunch together and we've been good friends ever since. E em uma semana eles almoçaram, ele e o Lee, e desde então eles têm sido muito bons amigos. Foi uma belíssima história, hein? Que você achou? Maravilhoso. Eu achei muito boa. Muito legal. Então, só para. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Aí eu quero só depois que você explique, porque tem um monte de gente que está aqui assistindo agora a live e que ainda não conhece Cryon, não está entendendo quem que é o Lee Carroll. Tá? Daqui a pouco a gente vai explicar sobre. Eu quero que você explique rapidamente sobre isso. Só uma revisão rápida. Mas então, só para entender, ele estava fazendo experimentos com a Kundalini.
Uhum. Durante esses experimentos com essa ativação da Kundalini por cores, ele teve, digamos, uma viagem astral, uma projeção astral, uma vivência mística, em que ele enxergou essas hélices de DNA como se fossem bobinas cada vez maiores que se interconectavam por eletromagnetismo. Sim. E a partir disso veio esse insight dele de começar a trabalhar o DNA por vibração. E aí ele associou isso ao estudo dele para destruir vírus ou doenças ou bactérias através dessas mesmas vibrações. Então o resumo da história é esse. Isso, tudo começou com essa visão, né, do próprio DNA se comunicando com ele, dizendo que o DNA era mais do que um produtor de proteínas. Mas era como se fosse um rádio que transmite sinais, né, eletromagnéticos, e você poderia mudar a química de uma célula doente para a química de uma célula saudável e a química de uma célula velha para a química de uma célula jovem, utilizando só essas vibrações. Essas frequências, no caso. Certo. E aí, a grande coincidência da história é que o estudo que ele estava fazendo científico em laboratório, ele achou o mesmo conceito num livro que foi canalizado por Lee Carroll. Exatamente. Que vem dessa consciência, dessa entidade que é o Cryon. Que eu queria que você explicasse rapidamente, então, Lee Carroll e Cryon, só para as pessoas ficarem todas na mesma página, e a gente continua com a ciência. Então, Cryon é uma consciência, né, espiritual, não é um ser desencarnado, é uma consciência pura. É como se viesse da própria fonte divina, né, que se manifesta através de um canal, né, como é o processo, né, de comunicação espiritual na humanidade, né, então existe essa mediunidade. Então um ser humano, né, capta essas informações e transmite, né, aquela informação através desse processo intuitivo. E o Lee Carroll é esse canal, né, que em 1989 teve uma experiência e começou a trazer as mensagens de Cryon. E desde o início, o Cryon se apresenta como Cryon do serviço magnético. E ele começou a trazer informações, através do Lee Carroll, a respeito da transição planetária e de como o magnetismo, né, desempenhava um papel muito importante na nossa relação com a consciência espiritual, com a nossa espiritualidade. E que parte da mudança da transição era um ajuste no campo magnético do planeta que permitiria a consciência humana se expandir e se iluminar de uma forma mais acelerada, talvez. Então começou ali a informação, e o Cryon sempre trouxe informações a respeito do nosso DNA também, que era de natureza eletromagnética, e por isso, né, mesmo no livro de Cryon tinha essa informação, só que o Dr. Todd já vinha pesquisando exatamente aquilo que o Cryon estava trazendo ali. Então foi uma sincronicidade. Foi uma sincronicidade. Dele estar estudando as ondas eletromagnéticas no vírus do HIV, e ele ganhar um livro da assistente dele, que era um livro do canalizador, que é o Lee Carroll, Isso. com as mensagens de Cryon. Exatamente. Então eu perdi mais alguma coisa aqui, Guru? E a história é que foi isso, né? O Lee Carroll, né, enfim, ele morava na mesma cidade que o Dr. Todd morava, e ele não sabia, em Del Mar. Então, em uma semana, quando ele leu aquilo no livro, ele entrou em contato com o Lee, falou do que ele já estava realizando aquilo no laboratório, e então marcou um almoço, e desde então eles são bons amigos, né?